Administrando em tempos difíceis. Este é o título da nossa 11ª lição, a penúltima do trimestre, quando o verso áureo diz assim: Invoque-me no dia da angústia, eu o livrarei e você me glorificará. Às vezes nossa vida se encontra um tanto quanto desestruturada, não é verdade? Parece até fora de controle, e nessa hora parece mais do que necessário buscarmos a nossa própria sobrevivência, né? Uma necessidade. As labutas diárias, né, da vida nos tiram muito do foco, né? E são dívidas a pagar, filhos para criar, manutenção da nossa casa, enfim, são preocupações que nos trazem mais preocupações. Então, quando nós nos encontramos nessas situações, premente que se procure alguns conselhos bíblicos, onde, por exemplo, Mateus 6, 32 e 33 diz assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus, não é verdade? E também a sua justiça, né? E as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então aí, meu irmão, implica em muita fé. Em tempos difíceis temos que pôr realmente Deus em primeiro lugar e buscá-lo. Amém? Lição de domingo traz o título Colocando Deus em primeiro lugar. Aliás, é uma expressão que consta em várias partes da Bíblia, não é verdade? E eu encontrei aqui no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, versículos de 1 a 22, encontrei a história de Josafá, quando fora rei de Judá. Uma história muito linda, quando os moabitas e também os amonitas estavam prontos a invadir Judá e Jerusalém, né? E pode-se dizer que Josafá, ele tinha um exército poderoso para enfrentar esses inimigos. Contudo, ele depositou sua confiança em Deus, ou seja, ele colocou Deus em primeiro lugar, não usando e nem se prevalecendo assim da confiança de sua própria força, mas no poder de Deus, sendo que Deus, e se você ler a história, que está lá, como eu falei, em 2 Crônicas, capítulo 20, de 1 a 22, você vai ver que foi muito linda, até podemos dizer, a vitória de Josafá. Porque Deus disse: não faça nada, apenas desce com os teus homens por este lado. Deus apenas deu a instrução e disse: não precisa fazer nada. E Deus derrotou aqueles adversários, aqueles homens que eram uma multidão para enfrentar, né, o povo ao qual Josafá era a figura número 1, ou seja, o rei, né? Estou falando aqui de Judá, que seria invadido, como eu já falei anteriormente. Irmãos, o Deus que libertou Josafá naquela época é o mesmo Deus que nós cremos hoje. É o mesmo Deus que nós temos que ter uma fé arraigada. E é esse mesmo Deus que nós temos que pôr em primeiro lugar quando tivermos
problemas. Olá, vamos ver agora o tema Confie em Deus, não em seus recursos. Mesmo que haja habilidade humana, se existe alguma habilidade, é que esta habilidade tem uma fonte, ela tem uma origem. Quem é a fonte propulsora de qualquer habilidade, de qualquer mérito, de qualquer vantagem intelectual, vantagem física, vantagem em algum aspecto da vida, se existe algum destaque, algo de bom em alguém, é que Deus está no comando, Deus está provendo isso. Portanto, sempre vale a pena nós lermos aquilo que está lá em 1 Samuel, capítulo 14, verso 23. Observe bem. Assim, livrou o Senhor a Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Aven. Aqui é mencionada a vitória de Israel em uma batalha. Por mais habilidosos que os homens fossem, por melhor que manejassem as suas armas, por melhor que fosse a estratégia de guerra, Deus esteve possibilitando que eles saíssem vencedores. Não se esqueça, mesmo que exista um mérito humano, mesmo que exista a habilidade e a competência humana, ao final, ao se lembrar dos momentos de vitória, nunca se esqueça de colocar Deus como fonte geradora desta vitória. Próximo título é Tempo de Simplificar? Será que é tempo de simplificar? No mundo em que nós estamos, a tecnologia principalmente nos mostra belos exemplos de simplificação. Mas nós, em termos de reconhecer a Deus e de passar a mensagem de Deus, será que podemos simplificar também? É claro que uma mensagem simplificada, ela pode ter qualidade também. Nem tudo aquilo que é simplificado é desprovido de qualidade. Portanto, se existe alguma coisa simplificada, aquilo que é simplificado, quando é bem feito, pode se tornar muito com ótimos resultados. Acompanhe comigo aquilo que está lá na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 5. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Sempre que viermos a simplificar as coisas e nos esquecermos de fatos elementares, como a questão envolvendo Deus como autor e consumador de tudo, como arquiteto deste mundo, importa que sempre tenhamos em mente que o Altíssimo, Ele é Criador, Ele é Todo-Poderoso, e dele provém a legítima autoridade de um ser Criador. Valorize isso em seus pensamentos, em suas reflexões, no seu diálogo com outras pessoas. Simplifique, mas simplifique com qualidade. O próximo tópico nos fala de prioridades. Toda vez que nós iniciamos um dia, nós temos prioridades para aquele dia. Sejam atividades profissionais, atividades financeiras, comerciais, envolvendo a família, os estudos, atividades relacionadas ao contexto religioso, enfim, sempre existem prioridades. Mas, interessante é que se você tem dúvida do que é prioridade, acompanhe comigo aquilo que está lá em Mateus capítulo 6, verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou dá de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará
ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E às vezes nós encontramos realmente uma dificuldade de encontrar este ponto de equilíbrio. Aliás, a temática que envolve as dificuldades do mundo cristão atual é justamente essa: encontrar o ponto de equilíbrio, o ponto onde há a coerência. E aqui nós temos a mensagem de forma bem direta. Toda vez que você colocar Deus em primeiro lugar, Ele vai impulsionar as demais necessidades e prioridades de sua vida. Como você vai iniciar seu dia? Elegendo as suas prioridades, mas sempre se lembrando de que Deus estará à frente, te guiando para obter sucesso dentro das suas prioridades. Mas a principal prioridade é valorizar o próprio Deus. A partir desse momento, você terá paz e uma atmosfera propícia para obter sucesso ao longo daquilo que você elencou em sua agenda como prioridade. Próximo tema: ninguém poderá comprar nem vender. Que coisa horrível, não é mesmo? No mundo em que nós estamos, como assim não poder comprar nem vender? É verdade. Profeticamente, as escrituras são muito claras, porque haverá um tempo em que um grupo de pessoas não poderá praticar venda nem compra. Isso é horrível. Imagina só, você não poder adquirir a sua manutenção básica em todos os aspectos da vida, os seus suprimentos, a manutenção da sua casa, com tudo que envolve. É algo preocupante? Sim, é preocupante. Mas vamos ver o que Apocalipse nos diz referente a esse assunto. Lá em Apocalipse 13, 17 diz assim: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Ou seja, quem vai poder ter atividades comerciais regulares? Aqueles que não estão conectados com Deus, aqueles que não seguiram a aliança de Deus, aqueles que não reconheceram Jesus como seu Salvador, como aquele que é fonte de vida, aqueles que se rebelaram contra Deus ao longo de sua existência. Esses terão uma marca. Agora, aqueles que têm a marca de Deus vão ser penalizados. Então, aqueles que têm o testemunho de Jesus e guardam a sua lei, esses serão penalizados no sentido de não poder comprar nem vender. Mas será que nós vamos perder o nosso sustento, nós vamos perder a nossa vida por não poder desempenhar a atividade de compra e venda? Com certeza Deus sempre tem um plano fantástico para o seu povo. Ele não vai deixar o seu povo sofrer. Ele não vai deixar o seu povo agonizar. Então, aqueles que puderem comprar e vender e vão seguir a sua vida normalmente, porque eles fizeram uma aliança não com Deus, mas com o adversário de Deus, esses aparentemente terão uma vida tranquila. Será? Você sabe que não, né? Porque a sentença de Deus, ela é direta, ela é objetiva e, mais do que isso, ela é justa. Portanto, vale a pena sim seguir as instruções de Deus, estar ao seu lado, mesmo que tenhamos alguma forma de retaliação. Vamos fazer a conclusão do nosso estudo. Em síntese, ter facilidades, vantagens financeiras em termos de estrutura de vida não é indicativo de sucesso e estabilidade espiritual. Veja bem, nós temos lá em Apocalipse
14:12, algo que nos dá uma boa referência, veja bem, Apocalipse 14:12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Os vitoriosos são perseverantes. Eles não desistem, mesmo em meio às adversidades. E qual é essa perseverança? Qual é a característica desta perseverança? Eles guardam, o povo de Deus guarda as ordenanças de Deus, guarda os mandamentos de Deus. E mantém uma fé contínua no Salvador Jesus Cristo. Que você possa estar sempre atento e fique sempre em posição de alerta para que as suas palavras, seus gestos e pensamentos sempre evidenciem que você está em harmonia com os mandamentos de Deus e valoriza o testemunho de Jesus. Que Deus te abençoe, a você e a sua família, e nos encontramos na próxima semana com mais um estudo. Até lá, tchau, tchau. Ajuda-nos, Senhor, a construirmos nossa experiência e relacionamento contigo sempre. Tu és a rocha, e em ti, somente em ti, estamos seguros. Por favor, em nome de Jesus. Amém.